dia. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Musical FM o Dr. Paulo, ele que é do Orbe Hospital de Olhos, aqui em Campo Mourão. A gente vai conversar um pouquinho sobre visão, sobre problemas, né, de visão. Você que está aí, de repente, nos ouvindo, você fala assim, não, mas eu não tenho problema de visão. Eu vou até perguntar para o doutor depois, daqui a pouquinho, porque há pessoas que dizem que em algum momento da vida alguém vai ter um problema de visão aí, né? Não tem jeito. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Musical FM, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Bom dia a todos que nos ouvem. Prazer de novo estar aqui. Vamos começar com essa pergunta então, doutor. É verdade isso mesmo? Em algum momento a pessoa vai desenvolver algum problema de visão, seja mais jovem ou lá na terceira idade, enfim? Infelizmente é verdade, tá? Infelizmente os nossos olhos eles deixarão de funcionar como deveriam, né? Aquelas pessoas que nunca tiveram problema ocular, que não precisam de óculos, né? Ao redor dos 40, 45 anos, chegará a presbiopia, que é essa dificuldade de enxergar perto, né? Então, isso é uma certeza. Às vezes pode demorar um pouquinho mais que 45, 48, 50 anos, né? E claro que aquela pessoa que não lê muito, que não utiliza muito a visão de perto, às vezes pode isso até passar desapercebido. Porém, hoje, com o celular, Já complica, né? como faz, né? Então, isso é uma certeza. E outra coisa que eu costumo falar para os meus pacientes é a famosa catarata, né? Catarata também é uma certeza, tá, gente? Eu sempre falo que todo mundo terá, né? E quem não tem é aquela pessoa que vai antes do tempo, né? Agora, se viver 80 anos, né? Às vezes pacientes já têm, passa de 50 anos, já tem alguns fatores de risco, doenças do organismo, doenças sistêmicas, exposição ao sol, tabagismo, isso pode provocar, né? São fatores de risco e provocar alguma doença antes do tempo. É perceptível ao paciente, por exemplo, ele fala, eu acho que eu estou com catarata, estou percebendo alguma coisa diferente. Normalmente os pacientes sentem embaçamento, né? Agora, o paciente que talvez leia um pouquinho mais, busca mais informações, ele às vezes até consegue, doutor, eu acho que eu estou com catarata. Ou, até ontem me chamou a atenção que o filho levou a mãe para consulta e ele já tinha o diagnóstico. Aí eu perguntei, mas ela já passou por consulta? Ele falou, não, eu li. Eu mesmo E eu dei os parabéns para ele. É importante, né? Até eu convidei. Você não quer fazer a cirurgia da sua mãe também? Já que, né? Mas foi muito, muito interessante isso. O paciente busca, né, na internet, busca o conhecimento e ele chega lá para bater um papo bem mais informado, né? E é importante, a gente fala internet, é importante sempre buscar a informação, né, e não a automedicação. Exatamente. Porque a internet né? Você digita um pequeno sintoma ali, aparece uma doença extrema, né? E a automedicação em nenhum momento pode ser utilizada. Sem dúvida. Doutor, uma curiosidade, a gente ouve muitas pessoas falando, e a gente não sabe se é mito, se não é mito. O consumo da cenoura ajuda a retardar efeitos, problemas de visão no futuro, ou não? Ou isso é mito? Não, isso é mito. É mito. É mito, tá? O uso de vitaminas, inclusive recentemente, foi uma notícia que aconteceu aí, várias medicações, formulações mágicas vendidas por pessoas que, né, objetivam o lucro, foram retiradas pela Anvisa do mercado, né? Porque oftalmologicamente falando, são situações muito específicas que você precisa consumir vitaminas e não é nem para melhorar, é para não deixar algumas doenças progredirem, tá? Eu cito aqui a degeneração macular relacionada à idade. A gente chama isso de DMRI. Para você ter uma ideia, até dependendo da idade, até 40% dos idosos podem ter. Então, quando eu falo, esse índice seria assim, 75, 80 anos para cima. Em algum grau ele tem essa doença na retina. E a partir desse diagnóstico é orientado vitaminas amplamente estudadas para se chegar naquela formulação, estudos multicêntricos, né, que comprovaram, e ainda uma comprovação baixa, assim, de pacientes que conseguem manter
a doença naquele estágio e não progredir. Não existe essa pílula mágica, então. Não existe. existe. Claro que é assim, né? Uhum. A recomendação é dieta saudável, né? Que aliás, dieta saudável, né? A gente fala, deveria ser a regra, né? Uhum. Exato. E hoje em dia você vê uma pessoa comendo bem e não em dieta, comendo bem e você já pergunta, está de dieta? Exatamente. Não é? Então é comer bem, não diga não aí ao tabagismo, né? Exposição solar é muito importante. Os óculos de sol, gente, é uma barreira protetora muito importante. Você não pode passar o protetor solar da pele nos olhos, né? Então, a exposição solar, se eu tocou nesse assunto, muitas pessoas enfrentam isso no dia a dia, né? Às vezes não percebem, está ali trabalhando e vai de um lado para o outro e sem a exposição solar. Quais são os riscos quando a gente expõe os nossos olhos sem nenhuma proteção? Os riscos são inúmeros, tá? Diversos tecidos compõem um órgão, né? Então vamos lá falar dos tecidos oculares, né? A córnea pode ser afetada. Não sei se vocês, acho que todo mundo já viu pessoas com pterígio, Sim. que é uma carninha que cresce na superfície do olho. É um fator de risco para isso. A própria catarata, né? Que ela pode acontecer antes do tempo, né? Por exposição solar. Doenças da retina, né? É muito discutido isso, né? E as lentes intraoculares, quando você opera alguém de catarata, as lentes dos óculos de grau mesmo, elas têm que bloquear esses raios UVA, UVB, né? Então, para proteger a retina. Então, em se tratando de visão, do sistema visual, cuidar com a exposição solar é fundamental. Você falou do pterígio. Tem um aspecto esquisito, né? Fica aquela carninha vermelha, às vezes irrita. E qual que é o procedimento da pessoa que tem? Porque a gente sabe que, comentamos em outras ocasiões, que o pterígio, ele, mesmo fazendo a cirurgia, ele corre o risco de voltar e tudo mais. O que o paciente deve fazer para diminuir esse efeito do pterígio? Por exemplo, essa irritação, aquele aspecto vermelho, a vermelhidão, que fica estranho. As pessoas muitas vezes optam por uma cirurgia justamente por esse aspecto do pterígio, né? Exato. A irritação ocular seria o motivo mais frequente de cirurgia para o pterígio, da busca pela cirurgia. E da nossa indicação também. Porque para o pterígio afetar a visão, ele tem que crescer bastante, né? Então, a superfície do olho é um local, uma interface ali da lágrima que temos na superfície e, inclusive, para nos fornecer uma visão adequada. Então, o pterígio ali, ele atrapalha bastante, ele irrita, como você disse. O uso de colírios lubrificantes podem amenizar e o tratamento anti-inflamatório quando inflama. Mas para isso, também não podemos deixar o paciente com o vidrinho lá de colírio, né, com o frasquinho e utilize quando arder. Não pode. Medicações sobre você usar a todo momento, tem efeitos colaterais perigosos para os olhos, né? E a cirurgia de pterígio, que é uma cirurgia que também evolui muito a técnica, tá? Então, é muito importante isso, citado por você, da recidiva do pterígio pós-operatório, né? Existe sim a chance, porém com técnicas de um autotransplante conjuntival que a gente faz, essa técnica nos traz um menor índice de recidiva. Hoje uma cirurgia feita não precisa utilizar ponto cirúrgico, você faz com cola biológica para colar esse autotransplante, né? E você cria uma barreira mecânica ali com essa conjuntiva em cima. Então, os índices de recidiva são baixíssimos. É possível fazer esse tipo de cirurgia lá na OAB, hospital? Sim, nós fazemos lá cirurgia de pterígio, sim. Já com essa nova tecnologia. Com essa nova tecnologia, com a cola biológica, 100 pontos. Uhum. Doutor, em alguns casos, só para a gente fechar aqui, em alguns casos, crianças desenvolvem problemas visuais, problemas de visão, antes da idade escolar. Então, é possível para os pais perceberem isso, por exemplo, uma criança com 2 anos, com, sei lá, 3 anos, é possível perceber isso ou não? Ou só com o exame periódico? Sim, é possível. É possível. Aliás, eu acho que a maior função aí é essa guarda, essa atenção dos pais, né, nisso tudo. Então, a criança pode
ter alguns sinais, alguns sintomas que você observa no dia a dia delas. Se aproximar muito dos objetos para enxergar, né? Coçar, mexer nos olhos, piscar muito, né? Apesar de ser a maior parte das vezes ainda é um tique, né? Que a criança pode ter, mas precisa ver. A coloração dos olhos, tá? Aquela fotografia que antigamente o flash, né, produzia aquela imagem vermelha dos olhos, aquilo é muito importante, o sinal do reflexo vermelho, isso é normal, tá? Mas às vezes você observar na pupila, se não tem uma coloração esbranquiçada, gente, a criança tem que ser observada, uma causa importante de baixa visual e que pode se tornar irreversível se não cuidar a tempo, é observar se os olhos da criança desviam em algum momento, tá? Ou fica desviado, né? Então isso é uma questão assim de urgência para uma avaliação oftalmológica, né? E com certeza o diagnóstico efetivo, né, assertivo é uma consulta. Sim, porque muitas vezes os pais eles só vão perceber isso, na verdade, alertados por professores e tal, porque quando a criança entra na idade escolar. Sim, as escolas têm ações, né, para medida da acuidade visual na escola. Muitas crianças vão ao oftalmologista, a família leva solicitado pela professora, pelo professor, né? Então é muito importante. Doutor, para a gente fechar, o senhor falava em levar uma vida saudável. Qual seria, por exemplo, essa vida? Qual seria o procedimento? Falar, eu quero levar uma vida saudável, eu quero que a minha visão, eu não tenho nenhum problema agora, sou jovem, quero que a minha visão chegue lá aos 90 anos sem usar óculos, ou pelo menos perto disso. O que essa pessoa, qual seria assim, esse estilo de vida que a pessoa deveria levar? Certo. E isso não só para a visão, deixar bem claro, né? Tudo, né? Doenças cardiovasculares, né? Hoje, infelizmente, no mundo, morre-se mais pelo excesso de comida do que pela falta de comida, né? Então, assim, dieta, né? Primeira coisa, hidratação, dieta e consumos aí de, como eu te falei, tabagismo, cigarro felizmente, né? Diminuiu-se muito isso, porém ainda a gente vê isso frequentemente. Então, e esses cuidados em se tratando de óleos, exposição solar também é muito importante. Alimentação gordurosa, tem também alguma influência nos olhos? Tem. Uma alimentação gordurosa leva a doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares são importantes fatores de risco para doenças da retina, né? O olho é irrigado. A retina é irrigada. A retina é um tecido fundamental para o olho, nervo óptico. E todos eles são irrigados. Só que irrigados por vasos sanguíneos de pequeníssimo calibre, né? Então, é muito fácil de afetar um vaso de pequeno calibre, que se for um vaso da pele, do pé, não vai ter tanto problema, esses pequenos vasos. Porém, na retina, ele vai te deixar sem enxergar, no nervo óptico, e às vezes de forma irreversível, né? Eu disse que era a última pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Quando você tem alguma alteração na pressão ocular, é perceptível para o paciente? Na maior parte das vezes, não. Tá? Muitos pacientes falam, mas eu nunca senti dor, né? E não vai sentir. A dor para a pressão intraocular, ela tem que ser uma pressão já bem elevada. Queria aqui acima de 40 milímetros de mercúrio, que é a unidade que a gente mede, 30, 40, e quanto mais possível você ter a dor. Uma dor em peso, né, mais afeta o lado da cabeça, às vezes, que essa pressão está elevada, né, do olho direito ou esquerdo, ou os dois. Então, mas não espere em casa, né, se você... o glaucoma, que é a hipertensão intraocular, pode levar ao glaucoma, ele não vai te dar avisos, tá? Você pode ter, você está ouvindo aí, né, principalmente com os pacientes com fatores de risco, já família, história familiar positiva para glaucoma. Então é muito importante isso, uma consulta oftalmológica periódica vai detectar isso. Tá certo. Muito bem, eu conversei aqui com o Dr. Paulo, ele é lá do Orbe Hospital de Olhos, aqui em Campo Mourão, trazendo para você, inclusive, novas tecnologias no tratamento
de problemas visuais, enfim, cirurgias. Doutor, eu agradeço imensamente a sua participação aqui em 100.9. Quem agradece sou eu, mais uma vez, tá? Estou à disposição para conversar com a população, com os ouvintes. Será sempre um prazer. Certamente voltaremos a nos falar. Obrigado, doutor. Obrigado.